Bom, gente, vou gravar essa aula pela segunda vez, eu acho que agora vai. Vamos começar nossa 7ª aula de Ciência Política, primeira aula desse segundo bimestre. Já quero dizer para vocês que no final dessa aula já tem um exercício avaliativo para ser entregue por e-mail na próxima aula. Esse bimestre eu vou querer mais a participação crítica de vocês, beleza? Vamos lá. A gente já falou muito, né, gente, sobre o Estado, como que o Estado se formou, quais são as formas, as etapas, né, dessa formação do Estado. E a gente vai diferenciar sobre o que é forma de Estado e formas de governo. Hoje a gente vai falar só sobre formas de Estado. É algo muito simples, mas muito importante e vocês precisam saber bem. Bom, deixa eu pôr minha canetinha. A forma de Estado diz respeito à sua estrutura, sua composição material. A forma como ele quem? O Estado se organiza politicamente. Destacam-se duas principais formas de estabelecimento estatal: o Estado unitário e o Estado federativo. Se eu perguntar na prova, quais são as principais formas de estabelecimento estatal existentes? Vocês vão colocar o Estado unitário e o Estado federativo. Se eu perguntar para vocês hoje, o Brasil, ele é um Estado unitário ou um Estado federativo? Vocês vão responder o quê? E se eu perguntar ainda mais, e por que ele é um Estado unitário e por que ele é um Estado federativo? Vocês vão saber me explicar? Se não sabe, vamos aprender agora. Estado unitário traz uma única fonte de poder, que atende a todo o povo em todo o território, reunindo as capacidades legislativa, administrativa, política e competência constitucional em um polo único. Como a gente já falou, né, gente? É único, é um Estado unitário. O poder ele vem só de um lugar. Esse tipo de Estado não comporta subdivisões internas. Estados com extensão territorial não muito grandes conseguem adotar esse modelo com mais sucesso, sendo ele adotado então por países como França, Portugal, Itália, Inglaterra e Uruguai. Gente, a Itália, a França é menor que Minas Gerais, então é muito mais fácil ter um Estado unitário. Lá não existe, por exemplo, Estados-membros, como existe aqui, São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Acre. É tudo um bloco único, é um Estado unitário, só existe o poder federal lá. Se eu perguntar algum exemplo, vocês podem citar França, Portugal, Itália, Inglaterra e Uruguai. São casos de Estados unitários. A gente vai ver agora sobre o Estado federativo, né, que é o caso do Brasil, que é um país gigante, que vai ficar mais fácil da gente entender essas diferenças. Vamos lá. Ao contrário do unitário, nesse tipo composto de Estado, a federação, a pulverização interna com interdependência de poderes e atribuições. Ou seja, o poder aqui agora não é igual era lá no Estado unitário. O poder ele é pulverizado, ele é dividido, mas sempre com interdependência. Um poder depende do outro. Vamos continuar. As capacidades políticas, administrativas e legislativas, então, são distribuídas entre competências de diferentes entes regionais que detêm certa autonomia entre si, mas trabalham sempre harmoniosamente. Minas Gerais, né, gente? Nosso governador Zema, ele não tem poder? Tem. Ele não tem autonomia? Tem. Tem coisas que só o Estado resolve, mas o poder do Estado, ele tem que sempre trabalhar em harmonia com o poder federal. Quando a gente pensa em Estado federativo, a gente tem que pensar naquele mapinha do Brasil, que é aquele monte de divisão dos Estados-membros. Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Minas Gerais. E quando a gente pensar em Estado unitário, a gente lembra da França, aquele bloco único. No Brasil, por exemplo, a divisão do território por estados, que possuem capacidades legislativas, executivas e judiciárias próprias. O que é uma capacidade legislativa? Capacidade de criar leis. O que é capacidade executiva? É a capacidade do governador, do prefeito de executar essas leis, de fazer obra para a cidade.
E judiciária, porque tem certos tipos de ações que são propostas pelo município e contra o município, pelo Estado contra o Estado, pela União contra a União. Então, cada um no seu quadrado. Dessa forma, existem poderes coexistentes e muitas vezes concorrentes com o poder da União, sendo este incidente sobre todo o território. O que é um poder coexistente? É um poder que existe junto. Minas Gerais, o Estado de Minas Gerais, detém um poder que existe junto com o poder da União, que existe junto com o poder municipal aqui da Prefeitura de Piuí, do município de Piuí, do município de Arcos, do município de Iguatama. E o que é um poder concorrente? Que às vezes o mesmo ente, quais são os entes? Gente, União, Estado, município, Distrito Federal. Às vezes o mesmo ente tem o mesmo poder e tem o mesmo dever de criar lei, por exemplo, sobre um determinado tema, ou então, por exemplo, a saúde, vocês vão ver no link do trabalho que eu enviei para vocês. É dever tanto da União, tanto do Estado, tanto do Distrito Federal, quanto dos municípios promover a saúde. Então, quando eu entro com uma ação para obter para os meus clientes um medicamento de alto custo, a defesa do município é sempre falando assim, olha, remédio de R$43 mil por mês é muito pesado para o município, isso é competência da União, que tem mais verba. Não está errado de todo, mas então muda a Constituição. Porque na nossa Constituição Federal, que é a nossa lei maior, fala que ambos são responsáveis por promover a saúde. Por isso que a gente fala que esse poder é concorrente, né? Cabe aos 4 entes. Vê-se que tal divisão não obsta, ou seja, não impede a existência da unicidade nacional. Tem que ficar bem claro, gente, o nosso país, ele é dividido entre os Estados-membros, mas a unicidade nacional, ela existe. Lá na ONU, quando vai se representar o Brasil lá, pode Minas Gerais lá sozinho? Pode São Paulo lá sozinho? Não, né, gente? Vai o Estado Brasil, o Estado brasileiro. Tem essa unicidade nacional. A repartição de competências, de rendas e poder de auto-organização que tem os Estados não deve impedir ou turbar a união indissolúvel do Estado. A nossa Constituição Federal fala que o Brasil é um Estado indissolúvel, ou seja, um Estado único. É um Estado único, o bloco que a gente pensa assim. Tem as divisões de poderes? Tem, mas a unicidade nacional para ser representado, tanto aqui quanto lá fora, é único, não se pode fazer dividir. O Estado de São Paulo não pode querer virar um país São Paulo. Isso é vedado, é proibido pela nossa Constituição Federal. Continuando. Os polos de poder que existem no Estado federativo são federal, que é o chefe do executivo, que é o Bolsonaro, o presidente. O estadual, chefe do executivo, que é o governador, no caso Zema. Municipal, chefe do executivo, prefeito, eu não sei o nome do prefeito de vocês. E do Distrito Federal, um caso à parte que se compõe como híbrido, ou seja, tem uma mistura entre Estado e município. Olha que loucura. Brasília, o Distrito Federal, ao mesmo tempo ele é um Estado e ao mesmo tempo ele é um município. É um samba do crioulo doido. Não vem ao caso aqui agora. Cada esfera dessas tem seu próprio poder que atende, não obstante ao poder central do Estado, o poder da União. Claro, né, gente? Cada estado tem sua lei, a gente vai ver mais pra frente, mas sempre respeitando a nossa lei máxima, que é a lei, que é a Constituição Federal, que é a nossa lei maior. O Estado federativo é encontrado em países que têm maior extensão territorial, em que existe maior complexidade para regulação e organização de todo o povo. Gente, já tá um samba do crioulo doido desse nosso país. Imagina se o Bolsonaro tivesse tomar conta de tudo, que não existisse governador dos Estados-membros. Não ia ter como, nosso país é muito grande. Eu acho que se nosso país fosse dividido em 3, ficaria ótimo, porque teria terra, verba e recurso suficiente. Mas o nosso país é grande e por isso que ser uma federação, no caso aqui pra gente, é o mais viável, apesar de inúmeras falhas, mas é o mais viável. Nesse tipo de Estado, a soberania total do Estado implica aos entes federativos, subdivisões do poder, certa autonomia para que exerça um poder, ainda que limitado, sobre determinado povo em determinada extensão territorial. Isso aqui é Minas Gerais, viu, gente? Claro que vocês estão vendo que isso aqui é Minas Gerais. O Zema, ele tem certa autonomia, não tem? Ele está vinculado à União, óbvio que tá. Mas ele tem certa autonomia.
por exemplo, Covid, né, da época da pandemia, do início da pandemia, ele ditava os decretos estaduais. Mas se viesse um decreto da União falando que todo o país deveria seguir só aquele decreto, que o Estado não teria autonomia de fazer o decreto próprio, o Estado tinha que obedecer à União. Assim como o Estado membro Minas Gerais falou que cada município podia fazer seus decretos da pandemia, porque ele cedeu esse poder. Chegou uma hora que o Zema tomou esse poder para ele, vocês lembram? Que ele falou assim, não, agora vai seguir o decreto estadual. Então isso é maleável, né? A União, entre aspas, ela abrange o Estado membro, e o Estado membro abrange seus municípios. Esses poderes são delegados conforme a música vai tocando, conforme as coisas vão acontecendo. Ou se não, no caso de pandemia, né, gente? Que é um caso superveniente de força maior que aconteceu inesperadamente. Agora, na nossa Constituição, está lá delimitadinho o que é competência da União, o que é competência dos Estados-membros, o que é competência dos municípios do Distrito Federal. Tudo certinho, tudo regulamentadozinho. A relação entre ordem jurídica e ordem política, conforme vimos anteriormente, também tem aplicação nesse contexto. A ordem jurídica da federação, em seu todo, é a Constituição, mas as partes menores, que é dividida a federação, ou seja, os estados, também terão suas leis maiores, dado que cabe propor constituições estaduais vinculadas à Constituição Federal. Cada estado membro tem sua Constituição, Minas Gerais tem sua Constituição, São Paulo tem sua Constituição, Rio Grande do Sul tem sua Constituição, mas nunca pode ir contra a nossa lei maior, que é a nossa Constituição Federal. Essas constituições estaduais estabelecem o caminho que os governantes que constituem o poder político do estado membro, né, devem obedecer, também observando as regras gerais ditadas na Constituição Federal. Da mesma forma que ocorre com as leis municipais, que seriam as constituições dos municípios. Isso, gente, a gente chama de lei orgânica. Todo município tem a sua lei orgânica, que é a lei que fala como que o município vai ser regido. E a lei orgânica é como se fosse uma Constituição Federal de cada cidade, as quais têm certa autonomia, mas devem ater-se única e exclusivamente ao que não ferir os ditames da lei maior, que é a nossa CF, Constituição Federal. Beleza? Exercíciozinho só para fixação, gente. Vamos fazer junto. O título da Constituição Federal de 1988 é dedicado aos princípios fundamentais do Estado brasileiro. E no artigo 1º são estabelecidas suas características essenciais. Acerca dessas características, julgue o item. A Federação Brasileira é composta pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios, sendo impossível a dissolução de vínculo federativo. Tá certo, gente? Tá certo ou tá errado? Tá certo, né? A Federação Brasileira, ela é composta pela União, pelos Estados-membros, pelo Distrito Federal e pelos municípios. E é impossível que um município tende a querer se separar e virar um país autônomo. Então, essa afirmação está certa. Número 2. A forma de Estado adotada no Brasil é a federação. Ou é unitário? Não, né, gente? Tá certinho, é a federação. Isso quer dizer que a coexistência de unidades dotadas de autonomia política em um mesmo território. É isso mesmo, né, gente? Existe uma coexistência de autonomia. O Estado de Minas Gerais tem autonomia, o de São Paulo tem autonomia, mas todo mundo respeitando a autonomia da União. Então, está certa essa afirmação. Exercício avaliativo para ser entregue na próxima aula, digitado por e-mail. Faça uma análise crítica do vídeo a seguir, mínimo 8 linhas digitadas. Pode ser no caderno? Não, digitado. Está muito difícil para eu corrigir essas letras de vocês. Então, digitado. Vou mandar o link lá no WhatsApp para facilitar, tá bom? Qualquer dúvida, eu estou à disposição.